Olá pessoal, bom dia, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Michel Ávila, esse que vos fala. E, como de costume, vamos direto ao assunto. Vamos falar hoje de mix de produtos de sucesso. Como as empresas podem e devem estruturar seu mix de produtos para ter mais sucesso, para atrair mais clientes, para rentabilizar, para abrir novas operações, para diversificar. Então a gente vai falar muito disso hoje, dos erros que você deve evitar e as estratégias que você deve seguir. Então, como vocês sabem, toda quinta-feira a gente traz essa aula, traz esse conteúdo exclusivo de gestão para você que é empresário, para você que é executivo, para você que é gestor, para você trazer boas práticas para o seu negócio. Que é o que eu faço, que é o que a Apex faz, trazer boas práticas de negócios do mundo todo para dentro da sua empresa. E essa aula de mix de produto faz parte da metodologia de gestão Apex, que eu desenvolvi com 25 anos de experiência de mercado. E essa linha de mix de produto é muito voltada para a nossa operação China, a nossa imersão de negócio na China, sobre diversificação de produtos, que todo ano eu vou e levo empresários para lá e eu trago um compilado desse conteúdo do mix de produtos que a gente implementa nos nossos clientes, que a gente ajuda as operações dentro do nosso programa de gestão, o programa Apex de crescimento. Tá? Então vamos direto ao assunto, que vocês sabem que comigo é assim, a gente vai falando e vai logo discutindo, trazendo esse conteúdo exclusivo. Lembrando que essa aula ela foi gravada, né? Eu estou gravando, então ela vai subir ao ar na data certa, no horário certo, para cumprir o nosso compromisso de sempre trazer para você. Não precisa deixar de... Você pode fazer suas perguntas, não tem problema, que a gente responde para você e fala diretamente com você caso tenha alguma dúvida, né? Então fica diferente quando eu estou 100% ao vivo. Então hoje eu não estou 100% ao vivo, tá? A aula está sendo gravada para ser distribuída na plataforma no dia certo, na hora certa, para poder manter esse compromisso com você. Então, vamos ao que interessa. Vamos direto ao que interessa. Falar sobre isso. Encontre produtos para os seus clientes e não os clientes para seus produtos. Olha a sacada. Encontrar o que é que o seu cliente está procurando, o que é que ele está buscando, qual é o desejo dele, e não ter que vender o que você acha que é o que ele quer. Tá? Então, essa é a grande sacada de mix de produto. Então, façam isso. Michel, e o que é esse mix de produtos? Tá bom, como é esse mix de produto? O que é isso? Como é que a gente implementa exatamente? Vamos mostrar. O mix de produto, ele é também conhecido como portfólio. Tá? Portfólio de produtos, né? Quantidade de SKUs, quantidade de produtos que você tem no seu negócio. Né? Um conjunto de itens que a empresa oferece ao mercado, que você, no seu negócio, oferece ao seu cliente. Então ele inclui todas as linhas de suas variações, categorias, tudo que está disponível à venda. E ele é um elemento crucial para o sucesso de qualquer negócio, porque ele influencia diretamente as vendas, a atração, retenção, clientes, né? E ele desempenha um papel vital em atender às necessidades, como eu falei na frase anterior, no slide passado, as necessidades do seu público-alvo. Tá? Então, buscando maximizar, rentabilizar e fortalecer a marca no mercado. Então, isso aqui é uma definição disso. E quais são os componentes chaves? Os componentes chaves para a gente definir o nosso mix de produto. Então, essa é muito importante. Como é que eu defino esses componentes? O que é que eu tenho que pensar? Vou abrir um negócio novo. Já tenho uma empresa funcionando, já trabalho com alguma linha de produtos. Como é que eu vou definir esses componentes chaves? Tá? Primeiro, averiguar e discutir sobre a variedade. Né? Qual é a diversidade de produtos dentro do mix? Né? Como é que isso atende os diversos consumidores? O que é que eu tenho para atender esses consumidores? Tá? Segundo ponto chave, componente chave, profundidade.
que se relaciona à quantidade de variações dentro de uma mesma linha. Pode atender nichos específicos e oferecer personalização. Então, tem profundidade de produtos. Então, numa mesma categoria, você pode ter uma profundidade de produtos. Tá? Então, qual é a outra componente-chave? A extensão, que ele trata da quantidade de linhas de produtos diferentes que a empresa oferece. Qual a extensão? Ele vai demonstrar a capacidade e diversificação e alcance da marca. Né? Então, ele demonstra uma capacidade e uma diversificação de produtos. Então, é muito importante a gente entender isso. E qual é a coerência? Que ele é necessário que os produtos dentro do mix tenham coerência entre si, porque mantém uma relevância. Então são produtos complementares, que atendem a necessidades complementares. Então é muito importante a gente, quando a gente vai definir esse mix, a gente estudar esses 4 componentes chaves. Na linha de tecnologia, no vestuário, em qualquer no restaurante. Então tem toda essa coerência, toda essa variedade, profundidade e extensão para a gente definir o mix correto de produtos, tá bom? Vamos lá, então vamos aprofundando, vamos aprofundar. E qual é a importância do mix de produto? Qual é a importância disso? Característica do mix de produto. Atender às necessidades do mercado. Alinhando produtos com necessidades do consumidor. Qual é a necessidade que eu estou atendendo? Né? Qual o mercado que eu estou atendendo? 2, né? Aumentar a participação, atraindo uma base de clientes maior, mais ampla. Quando eu vou aumentando essa participação, eu vou atendendo mais clientes. Então, assim, são características chaves. Gerenciar riscos, reduzindo a dependência de produtos individuais. Quando eu aumento o mix, eu vou gerenciando menos riscos. Lá na frente eu falo de outros detalhes, mas assim, é um benefício você ter um mix complementar. Ponto 4, maximizar a rentabilidade, otimizando ganhos através da diversidade. Então, quando você tem diversidade, você consegue agregar mais, você consegue atender mais público, você consegue atender classes diferentes, então você tem essa diversidade. Então é importante fazermos isso. Só um detalhe, não pense que tem que ser tudo, tá? Não quer dizer que você tem que ter um excesso nesse mix, porque tem o risco de estoque alto e não giro. Então é entender essa rentabilidade e a gente maximizar isso. E ponto 5, muito importante, que é fortalecer a imagem da marca. Então, fortalecer a imagem da marca. Eu trabalhei numa grande empresa e quando a gente começou a desenvolver uma marca lá na empresa de tecnologia, a gente começou com 2 SKUs. 2 SKUs, era teclado e mouse. Mas quando a gente, depois de alguns anos, né, de muito trabalho, que eu vou falar um pouco de você sobre isso aqui, eu tinha mais de 1000 SKUs no portfólio. Então, uma marca consolidada, que a gente criou várias estratégias, várias participações de mercado, vários nichos, subnichos. Então, você consegue crescer muito com isso e fortalece a marca do negócio. Então, vamos lá. Quais são os tipos de mix de produtos? Quais são os tipos? Então, nós temos o mix amplo, o mix profundo, o mix limitado e o mix raso, básico. Eu vou explicar para você o que é cada um desse tipo de mix de produto, tá bom? E qual a estratégia deve ser adotada de acordo com o seu negócio, com a sua necessidade, com a sua empresa. Vamos lá. Mix de produto amplo ou largo, né? Qual é a característica principal? Ele engloba uma vasta gama de linha de produtos, projetando para atender diversas necessidades e desejos de um público diversificado. Qual é o objetivo dessa categoria? É ampliar a participação de mercado, diversificar risco e atingir um amplo leque de consumidores. Exemplos: empresas como Amazon, Mercado Livre, hipermercados que oferecem de tudo, desde eletrônicos, roupas, alimentos para casa. Então tem uma diversidade muito grande lá. Então você tem uma categoria, né, de mix de produto amplo. Tá? Então é um tipo. O seu negócio é esse?
Então, quando a gente vai para esse negócio, você tem vantagens e desvantagens, tá? Dependendo do seu segmento. Mas só para a gente entender, eu estou falando aqui quais são os tipos. Esse é o mercado amplo. Você entende, tem muitas opções dentro daquela loja de departamento. Então, eu levo grupos para o mundo todo e você sabe, né? Quem já foi para os Estados Unidos, lá na nossa imersão do Vale do Silício, por exemplo. Então, você entra numa loja de departamento, uma Ross da vida tem praticamente tudo. Então, tem uma diversidade muito grande de produtos. Então, isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Então, existe esse segmento, tá? Esse tipo. Vamos falar do mix de produto limitado, tá? Qual é a característica principal? Ele se concentra em uma seleção menor de produtos, frequentemente dentro de um nicho específico de mercado. O objetivo dele é atender às necessidades de um público claramente, um público-alvo específico, né, mais definido, né, mais especializado. Tá? Exemplos: lojas de produtos orgânicos, veganos, moda para bebê, roupas plus size. Então ele é específico. Numa loja de roupa plus size, você não vai achar uma roupa para uma mulher magrinha, né? Fit, não vai. É o plus size. Então, ela é específica, ela é limitado àquele segmento, é especializado. Então, esse é um tipo. Então, a gente tem que entender qual é o mix que você tem para saber se você está no caminho certo de acordo com o seu negócio. Mix de produto profundo. Qual é a característica principal? Ele apresenta uma variedade extensa de opções dentro de cada linha, né, com variações limitadas, com variações de tamanho, cor, modelo. Ela tem um mix profundo naquela categoria, e seu objetivo é satisfazer as preferências individuais dos clientes, oferecendo opções personalizadas e com maior poder de escolha. Exemplos: loja de roupa que oferece uma ampla gama de tamanhos, cores e modelos, ou sorveterias com diversos sabores e coberturas. Então, tem uma sorveteria 50 sabores, muito tradicional aqui na região. Então tem muitas opções. Então, assim, é sorvete, mas tem muitas opções. Então, várias frutas bem distintas, mas você só vai achar lá. Então você não acha em todo canto, você acha lá. Então, ele tem um mix de produto muito profundo, né? Muito específico. Tá? Então, assim, ele vai ter uma variedade muito grande naquela categoria. Isso aí serve para vários segmentos, tá, gente? Para vários tipos de empresas. Mix de produto, quarto ponto, mix de produto raso, mais básico. Ele possui poucas variações dentro de cada linha de produto, focando em simplicidade e eficiência. O objetivo é atender às necessidades básicas dos consumidores de forma rápida e prática. Muitas vezes com um foco no preço competitivo. Muitas vezes, tá? Tem outras vezes que não. Vou até citar um exemplo. Mas vamos lá. Loja de conveniência, fast food com cardápio reduzido, posto de gasolinas que vendem itens essenciais. Então, naquela loja de conveniência, você tem um básico. Você não tem uma coisa aprofundada, você não tem uma variedade muito grande. Você tem o básico. Se você vai na loja de conveniência, você está precisando de uma bateria portátil, vai ter uma bateria portátil lá para smartphone, que é muito comum. Estou dando um exemplo aqui, na prática. Ela vai ter 2 modelos. 3 modelos às vezes. Mas se você vai na loja especializada, como a que eu trabalhei, como eu ajudei a desenvolver lá no grupo eByte, por exemplo, na loja você ia ter uns 30 tipos de powerbank diferentes, por exemplo. Tem muita variedade de tamanho, de cor, de preço, né, de carga. Estou dando um exemplo aqui nessa comparação. Então, ela tem um mix, tem empresa que tem um mix produto mais básico e outra tem um mix produto mais variado. Você vai achar tudo que você precisa lá em relação a isso. Então, vamos lá. Continuando aqui. Tipo de mix de produtos. Além desses 4 tipos, né, principais, outros aspectos influenciam o mix de produto. Comprimento, ele diz respeito ao número total de itens oferecidos. Um mix longo, ele possui muitos itens, ao passo que o mix curto oferece menos opções. Então, o comprimento, então ele tem muitos itens, né?
A consistência, ela avalia o quão relacionados os produtos são entre si, seja em termos de uso, produção, distribuição ou público-alvo, facilitando a gestão e a comunicação da marca. Então, você consegue avaliar essa correlação dos produtos entre si, né, em relação ao uso, distribuição, público-alvo. Então, depende do comprimento ou consistência, né? São fatores que influenciam o mix de produto. Tá certo, Michel, entendi que tem essa variação, entendi que tem essas profundidades, essas categorias. E aí, como é que eu crio um mix de produto ideal para o meu negócio, do meu segmento? Vamos lá. Quais são as estratégias essenciais para um mix de produto eficaz e adaptável? 1. Análise de mercado. Pesquisar as tendências de mercado e o comportamento do consumidor, para você entender qual é o mix que você quer. Vamos entender o mercado. 2. Quem é meu público-alvo? Entender se as características e preferências do público são as que vão atender a sua necessidade, a necessidade do público, por exemplo. Então, você tem que saber quem é o público-alvo, quem é que eu vou atender. Tá? Selecionar produtos, seleção de produtos, escolher produtos que se alinhem com os objetivos de negócios e as necessidades do público. Então, eu vou entender, eu vejo o mercado, vejo quem é meu público-alvo, vejo quem é meu cliente, quem é meu ICP, quem é meu cliente ideal, e vou selecionar os produtos que atendam a necessidade desse público. Precificação. Estabelecer preços que sejam competitivos e garantam rentabilidade e atratividade. Então tem que atrair o cliente, tem que ser atrativo para aquele público-alvo que você quer. E aí você vai nos testes e ajustes, que vai monitorar e ajustar o mix de produto para se adaptar às mudanças de mercado. Então essa é a estratégia para definir qual é o público-alvo, qual é o produto, qual é o mix certo para o seu público-alvo. Tá? Então temos que entender isso aqui. Aí vamos lá. Como é que a gente faz isso? Ponto 1, lá na análise de mercado. Esse é o ponto inicial, crucial, para a gente desenvolver o nosso mix. Né? Então, é uma compreensão completa de mercado, permite uma seleção mais precisa dos produtos. Então, pronto. Como eu falei, né? Identificar o público-alvo, conhecer os clientes ideais, quais são suas necessidades, seus desejos, seus comportamentos de compra, qual é a capacidade financeira. Quanto mais informações a gente tiver, mais preciso será o alinhamento disso, mais assertivo é você. Na análise de mercado eu tenho que entender também a concorrência, né? Avaliar o que está sendo feito e oferecido pelos concorrentes, seus pontos fortes, suas lacunas, descobrir o que ainda não é oferecido, pode dar uma vantagem competitiva. E é muito bacana, quem vai comigo para a China, por exemplo, a gente vê muito lançamento, vê muito linha nova sendo desenvolvida, muita tendência. E aí é quando muita gente traz coisa nova para o seu mercado para poder sair na frente em relação à concorrência. Tá? Então é muito importante também isso. Então assim, a gente pesquisar as tendências e ficar atento às tendências emergentes, né, como eu falei, lá na China a gente vê muito isso, e se antecipar às demandas do mercado, para destacar a empresa em relação aos concorrentes. Então, assim, entender as tendências. Outro ponto importante na análise de mercado, avaliar a sazonalidade. Entender quais são os meses melhores, os períodos de alta, os períodos de baixa. Então, isso é muito importante para a gente entender o mix de mercado, né? Entender essa análise de mercado e definir o mix de produto. E considerar, né, a região de atuação, reconhecer as influências regionais nas preferências do consumidor e adaptar o mix a essas sazonalidades, né, a essas regiões, por exemplo. Então, em alguns locais a gente vende muito mais um produto que outro. Isso é normal. A gente tem que entender isso para poder colocar o produto certo na região certa. Então isso faz muita diferença na análise de mercado. Ponto 2, definir, identificar a análise. Agora vou para definir meu público-alvo, tá? Depois de entender isso, né, é essencial definir o público-alvo, né? Então a gente tem que usar personas para representar clientes ideais, abordando características demográficas, psicográficas e comportamentais. Isso ajuda a compreender melhor a necessidade do público-alvo e aprimora a seleção dos produtos.
A gente tem que entender quem é a persona, quem é meu cliente ideal, o que é que ele busca, qual o comportamento dele, o que é que ele quer. Então é importante. Ponto 3 é a seleção de produtos. Com base na análise de mercado, com base na definição do público-alvo, a gente vai para seleção de produtos. Então, primeiramente, o alinhamento com a marca. Os produtos devem refletir a identidade e os valores da marca. Tá? Então, tem que estar linkado com a marca do seu negócio. 2, analisar a rentabilidade. É importante analisar a margem de lucro de cada produto, priorizando aqueles com melhor retorno sobre o investimento. O ROI. Então, assim, é importante entender o que é que dá mais, qual é que dá mais margem. Às vezes a gente tem uma linha de produtos que ela não dá muita margem, mas ela atrai muito cliente. Então a gente mantém ela porque ela é o chamado boi de piranha. É o produto atrativo, com a margem menor. Mas a gente tem que entender o que é que dá mais margem para o negócio. Né? Entender o ciclo de vida do produto. Avaliar o estágio do ciclo de vida. A introdução, crescimento, maturidade e declínio. Às vezes chega no declínio. Então a gente tem que manter esse portfólio equilibrado, entendendo o que é produto novo, entrante, tendência, o que é produto maduro, que está naquela fase de vaca leiteira, muito bom, e produto que está em declínio, para a gente substituir e atualizar. Então tem que estudar e entender o ciclo de vida de cada produto. Disponibilidade de fornecedores. Então, garantir o acesso a fornecedores confiáveis que mantenham o padrão de qualidade e disponibilidade, que é um dos fatores muito fortes lá na China também, a fábrica do mundo, não tem fábrica para tudo, então a gente pesquisa fornecedores, pesquisa as fábricas coerentes, a gente entende o que é que eles produzem para poder a gente trazer para os nossos clientes com qualidade, com a marca própria. Então é muito importante a gente estudar fornecedores para poder ter um produto certo dentro do seu negócio. Logística, né? Considerar os custos de logística para armazenamento, transporte e entrega. Então você traz o produto, tá no seu mix, mas para você colocar no ponto de venda tem custo, para você mandar entregar para o cliente tem custo. Então tudo isso tem que ser avaliado na seleção de produtos para poder a gente ter a margem correta do produto e entender o que é que dá mais margem, menos margem, e a gente ter a seleção correta de produtos para o seu negócio. Vamos. Ponto 4, muito importante, precificação. Definição apropriada de preço é vital para garantir competitividade e rentabilidade. Então, custo de produção e operação. Calcular adequadamente todos os custos envolvidos na produção e venda. Analisar o preço da concorrência, manter os preços competitivos a partir de análise concorrente, tá? Porque é muito importante para a gente não deixar o estoque parado, né? Por venda, porque estoque parado é dinheiro parado. Então esse giro é muito importante. Valor percebido pelo cliente. O preço deve ser baseado no valor que o cliente percebe o produto. Então é importante a gente ter esse valor percebido para desenvolver melhor essa precificação. Tá? Às vezes o cliente percebe, você acha que seu produto é maravilhoso, mas o seu cliente não acha. Aí você quer vender muito mais caro, mas para ele o produto está caro. Não gerou o valor percebido. Então, como fazer para gerar esse valor percebido para o cliente para que você consiga colocar o preço na margem que você quer, que você almeja? Ou então, se realmente não tiver como, colocar dentro da realidade do mercado, porque é o que vai atender a necessidade daquele seu cliente. Você vai ter aquele giro e vai ter o produto no cliente. Então, entender esse valor percebido pelo cliente é fundamental na precificação, porque senão a gente precifica errado. E quais são as estratégias de precificação? Escolher entre diferentes estratégias, como precificação baseada em custo, valor ou concorrência, para a gente entender. Então, em alguns momentos, a gente está com a precificação baixa, tá? Mas o produto começa a estar em falta no mercado. Você consegue aumentar. Por isso é importante a gente avaliar bem o mercado e a concorrência. Então, e ao mesmo tempo,
Pode ser o contrário. Eu estou com estoque lá e chegou muita mercadoria nova no mercado, na sua própria empresa ou no mercado novo, e você está com a mercadoria parada, você tem que baixar porque a concorrência está com outra linha. Então, precificação tem que olhar muito o interno e o externo. Tem que acompanhar muito isso, para a gente ser assertivo e ter um bom giro de produtos no nosso ponto de venda, na nossa empresa. E muito importante os testes e ajustes, né? Que, como eu falei, após o lançamento é essencial monitorar, né, continuamente o desempenho dos produtos. Então, assim, acompanhamento de vendas é fundamental, avaliar o sucesso comercial, cliente a cliente, analisar, entender o feedback recebido. Então, tem que ter esses testes, esses ajustes, né? Entender as tendências de mercado, manter atualizado sobre mudanças e tendências para a gente ajustar o mix conforme necessário. Então, por isso que é importante, né, quem vai muito para a China comigo e vai quase todo ano. Por quê? Porque todo ano está vendo coisa nova. Todo ano está entendendo a tendência. Todo ano ele está vendo lá a oportunidade de importação de uma nova linha, de uma nova categoria, ou de buscar um novo fornecedor para poder reduzir o custo. Também é comum a gente fazer isso. Mas a gente está olhando o mercado. Está olhando o mercado. A gente tem que estar sempre averiguando o mercado, na precificação, no mix de produto, para a gente ser muito rápido e efetivo na hora de aumentar a margem ou diminuir, né, quando for necessário. Então, tem que estar antenado. Vamos lá, quais são as estratégias para otimizar o mix? Como é que eu vou otimizar o mix, Michel? Para a gente ter uma rentabilidade melhor e uma operação mais saudável. Como é que a gente faz? Qual é o ponto importante disso aqui? Fazer essa inovação de produto, introduzir novos produtos para a competitividade. Qual o produto novo que eu vou trazer? Como é que eu vou estar inovando? Quais são as novas categorias? O que é que eu estou trazendo de lançamento? Isso é muito importante. 2, análise de dados, né? Usando ferramentas analíticas para ter insights. E entender, fazer essa análise. O que é que está acontecendo? Ponto 3, fundamental, coleta de feedback. Entender o que é que o seu cliente está dizendo sobre o seu produto. Se você não entender, se você não fizer pesquisa, que eu já expliquei lá em outra aula sobre as pesquisas, você tem que ter pesquisa, entender como é que está a satisfação do cliente, né? Tem vários tipos de pesquisas, eu já expliquei em outra aula da nossa metodologia, mas você tem que entender o que é que o seu cliente fala do seu produto. Ele está satisfeito? Ele dá que nota? De 0 a 10, ele dá 5, ele dá 8, ele dá 9, ou dá 10, ou dá 2. Você tem que entender. O cliente é o termômetro, se ele está satisfeito com o seu produto ou não. Então tem que ter pesquisa, tem que ter saque, tem que ter pós-venda. A gente tem que entender o que o cliente está falando para comprar ou para não comprar. Por que não comprou? Não gostei, não está legal, não era isso que eu esperava, não gostei da embalagem. Às vezes a embalagem não é legal, mas o produto é muito bom e ele não atrai. Então a gente tem que entender, tem que ouvir o cliente. E para otimizar essa questão do mix, também fazer promoções estratégicas, né, para impulsionar vendas, para colocar o produto no mercado quando o produto é novo, ou para a gente necessariamente queimar estoque quando a gente está com estoque muito alto. É necessário algumas empresas fazerem isso. E também para poder impulsionar o mercado, gerar propaganda, falar melhor, colocar lá na capa do seu encarte, colocar na frente de loja, colocar no seu site como principal produto, colocar como principal produto no seu tráfego pago. É o produto mais atrativo, é o que atrai mais clientes. Então tem que ter promoções estratégicas para a gente poder impulsionar as vendas. Então vamos lá, detalhando isso, tá? Análise de dados e métrica de desempenho. Como eu falei, monitoramento constante de vendas. Então a gente tem que analisar isso constantemente. Então vendas, você tem que analisar a venda na área comercial, mas na área de produtos, analisar o que está vendendo. Porque a gente pode estar vendendo muito bem só uma linha, só uma categoria. Produtos principais, com baixa margem, por exemplo, e os produtos mais rentáveis não estão sendo vendidos. Então a gente tem que analisar qual é o produto que vende mais, quais são as linhas que vendem mais para a gente tomar decisões. Analisar a rentabilidade, entender qual é o produto que dá mais margem e o que dá menos margem, e vice-versa. O objetivo é encontrar um equilíbrio ideal que
aumente os lucros do negócio. Então tem produtos que são menos rentáveis, mas eles atraem mais clientes, e produtos mais rentáveis que lá dentro ele usa muito o upgrade, o upsell, para poder vender um produto a mais para esse cliente. Então é muito importante. Eu trabalhava numa empresa que a gente vendia celular, e o celular a margem era muito ruim. Mas a gente tinha uma estratégia muito forte de vender o acessório junto, tentar vender algum serviço agregado junto, vender itens complementares para poder a venda se tornar mais rentável. Então isso aí é análise clara de desempenho de mix de produto. Comercial versus mix. Então tem que estar muito linkado isso aqui. Então a gente tem que ter essa análise. Então utilizar a plataforma de análise de dados para obter insights valiosos, né? Ouvir o seu cliente, ouvir o seu time de vendas, ouvir o seu front, porque ele que está lá com o cliente, ele vai poder lhe passar as informações. Então a gente analisa esses dados e cria métricas de desempenho para fazer vendas agregadas e aumentar o valor, a margem do seu negócio e satisfazer o seu cliente. Então, quando você agrega, você acaba entregando mais para o seu cliente e ele acaba ficando mais satisfeito com você. Então, a gente tem que fazer isso. Feedback do cliente, pesquisa de satisfação. Falei, reforçando aqui, tem que ter canais de feedback para você coletar isso do cliente, incluindo pesquisa online, formulários de contato, avaliações de redes sociais. Esse feedback é crucial para entender as percepções dos consumidores e fazer ajuste. Né? Criar programa de fidelidade, incentive a interação por meio de programa de fidelidade, isso melhora a retenção do cliente e também fornece dados sobre as suas preferências e necessidades. Você tem que saber quem é seu cliente, entender o que é que ele busca. Então, quando você cria um programa de fidelidade, você tem mais acesso, mais informação e você sabe o comportamento desse cliente. Então, isso é muito importante. Análise de comentários, né? Analisar os comentários para identificar a oportunidade de melhoria nos produtos existentes e possibilidade de desenvolver novos produtos. Então, o seu cliente fala, então tem que estar ouvindo o cliente. A gente tem que ouvir o cliente, ele que diz o que é que a gente tem que fazer. Ele dá o direcionamento de mercado para você. Então, temos que fazer isso. Ponto 3. A inovação e o desenvolvimento de novos produtos. Então, fazer pesquisa de desenvolvimento, né, investir em P&D, para criar novos produtos e aprimorar os existentes. Então, assim, monitorar as tendências de mercado e as inovações para você estar sempre à frente da concorrência. Então, muitas empresas têm áreas exclusivas de P&D para pesquisar oportunidades, tá? Então, assim, é muito comum. E você, na sua empresa pequena, tem que achar um jeito de pesquisar e saber qual é a tendência. Se você é uma empresa grande, aumentar o investimento em P&D. Se você é uma empresa pequena, entender o que é que está sendo feito para você absorver essas oportunidades. Então, assim, testes AB, realizar teste para comparar diferentes versões do produto, para poder otimizar as características, comunicação e preço básico. Então, eu já trouxe uma importação de produtos, a gente colocava no mercado. Às vezes a gente achava que um produto X ia vender mais, mas quem vendia era o produto Y. Então, o que o mercado absorve, às vezes é diferente da visão lá do dono, de quem está fazendo a compra. Então, tem que entender. E às vezes é necessário fazer esse teste AB. Colocar 2 produtos semelhantes e ver qual que vende mais. Você compra... Eu nunca esqueci que eu trazia mochilas. A gente pegava 2 mochilas diferentes, tá? Bonitas, e achava que uma ia vender mais, às vezes a outra era um grande sucesso, às vezes era essa. Então esse teste AB é muito importante para entender o que é que vende mais. Fazer lançamentos estratégicos, né? Planejar lançamento de produtos de forma estratégica para criar um interesse e atrair o público-alvo, né? Usar campanha de marketing direcionada, comunicar os benefícios, fazer pré-lançamento. Eu faço muito com os clientes que já trabalham com a Apex Comex, que fazem importação conosco, de que na medida que ele está trazendo o produto, que a gente está trazendo os produtos de um container, no fornecedor, ele já está divulgando que vai chegar, vai ter o lançamento do produto Y, pré-venda, quem comprar agora vai ter um desconto. Até nisso, eu estou falando já de estratégia comercial, tá? Mas tem toda a ver aqui também com o produto de mix. Então, às vezes a gente está trazendo produto, já está com o produto sendo vendido, já sendo oferecido e divulgado. Então, isso dá para a gente trabalhar.
Então, assim, quem trabalha no mercado de distribuição, atacado, eu fiz muito isso. Eu lembro que eu já chegava na empresa, o container já estava todo vendido. Já tinha feito toda uma pré-venda, já tinha lista de clientes esperando chegar, porque ia para a distribuição e a gente conseguia entregar para os clientes no Brasil todo. Então, é importante ter esse lançamento estratégico, a gente entender essas demandas. Ponto 4, muito importante, promoções e estratégia de preço. Tá? Então, assim, como eu falei, né? Oferta de desconto, utilize promoções para impulsionar vendas, tá? Para liquidar estoque, atrair novos clientes, também é normal fazer isso. Preços dinâmicos, né? Implemente preços que variem de acordo com a demanda, concorrência e sazonalidade. Falei isso também, mas reforçando, às vezes você consegue aumentar o preço, às vezes você tem que baixar o preço, então tem que ter esse dinamismo, tem que ser muito dinâmico para a gente poder ser rápido e efetivo e mantendo a empresa saudável. E fazer pacotes é muito importante, fazer pacotes de produtos complementares que aumentam o valor percebido e incentivam compras maiores. Dei o exemplo agora há pouco do celular, que era para rentabilizar, mas às vezes a gente faz de muitos produtos correlacionados que o cliente compra um mix maior e aumenta o seu poder, sua margem, né? E o cliente sai mais satisfeito. É aquela situação que você compra a calça, mas a blusa tem X% de desconto para você comprar a blusa junto. E aí você acaba tendo isso, compra 2 blusas e a terceira está com 50% de desconto, você já está lá no pacote e você compra mais uma. Então isso é muito importante. Isso é muito importante para a gente poder ter um volume maior de venda. E muito importante, ponto 5, avaliação e ajustes contínuos. Monitoramento regular. Falei e vou reforçar. Mix de produto é algo muito importante, mas você tem que monitorar para ver o desempenho, fazer ajuste quando é necessário, né, para fazer essa evolução contínua. E ter essa flexibilidade, né, que esteja pronto para realizar mudança baseados no feedback do cliente e no mercado. Você tem que ter essa flexibilidade e isso é essencial para o sucesso a longo prazo. A longo prazo você tem que fazer isso, não tem como fugir disso. É importantíssimo. Então, assim, implementar constantemente essas estratégias garante que o mix de produto não apenas atende às necessidades atuais dos clientes, mas também está posicionado para maximizar vendas e lucros, mantendo a competitividade e relevância no mercado. Então, mix de produto, gente, é muito importante. É fundamental. Então, tem que ter essa análise constante para a gente entender o que é que está acontecendo e como maximizar o seu negócio com um mix assertivo. Inovar, desenvolver, acompanhar, gerar campanha, gerar promoção, fazer análise para a gente ter um mix de produto muito assertivo e rentável. Então é isso que eu montei para vocês, focado em mix de produtos, né? Desenvolver isso dentro do seu negócio, de várias categorias. Então não se esqueça que toda quinta-feira, 10 horas, tem aula aqui no canal do Michel Ávila, aqui no YouTube, trazendo boas práticas de gestão, informações relevantes, trazendo tudo que a gente vivencia no mundo. E não esquece de se inscrever, tá? Se inscrever no canal, ativar o sininho para toda semana você ter essa aula, esse conteúdo e implementar no seu negócio, tá? Então, te aguardo na próxima semana, próxima quinta-feira, 10 horas, estaremos aqui ao vivo com mais uma aula extraordinária, tá bom? Então, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima, vamos crescer e evoluir sempre.